Vocês estão conseguindo ver minha tela? Mundo? Show? Sim. Então, bora lá, então. Galera, questãozinha 33, bora. 2 chilenos explodiram bombas em uma agência da Caixa Econômica Federal sediada em Paris, na França, para acessar os valores que lá se encontravam. Nessa hipótese, ambos estão sujeitos à aplicação da lei penal brasileira por se tratar de hipótese de... Galera, esse tema aqui é extraterritorialidade, um tema que cai na prova de vocês, um tema que, com certeza, né, pode vir aí abordando com vocês, não só a questão da extraterritorialidade pura ali, pegando a letra da lei, mas às vezes eles podem ali tentar colocar com uma outra disciplina, ou tipo assim, mesclar 2 assuntos, né? Então, o que eu quero fazer aqui com vocês? A partir dessa questão da extraterritorialidade, eu fiz até umas anotações aqui, para vocês ficarem ligados, tá? Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, extraterritorialidade incondicionada, vocês têm que entender que independe de condição. Então, o que significa isso? Se o cara for condenado fora do Brasil, foda-se, ele vai ser condenado aqui também, vai cumprir pena aqui. O nome já fala, incondicionado. E a partir disso, a gente chega numa conclusão. No Brasil, a gente não admite a aplicação do princípio no Brasil, a gente adota o princípio do ne bis in idem, ou seja, a pessoa não pode ser condenada ali pelo mesmo fato, pela mesma situação. Só que no caso de extraterritorialidade incondicionada, é uma exceção. Por quê? Porque o cara, se ele praticar um crime ali que encaixa na extraterritorialidade incondicionada, ele vai pagar lá fora e vai pagar aqui dentro. Independente se ele cumpriu pena ou não. Aí vem aquelas perguntinhas assim, o fulano matou o presidente da República, foi condenado a uma pena de 20 anos e lá cumpriu 10, né? Aí pergunta, quanto tempo que ele vai cumprir no Brasil? Aí você vai lá e faz assim, 20 menos 10, 10. Mas você esquece que o crime contra a vida do presidente da República é extraterritorialidade incondicionada. Então ele vai cumprir 20 anos aqui no Brasil, tá? Todas. Vai cumprir também. Vai cumprir o tanto que condenar aqui, independente se ele cumpriu lá fora ou não, beleza? Essa é a primeira observação que eu tenho para fazer para vocês e da questão 33. Outra observação. Vocês têm que tomar cuidado nos princípios que regem a extraterritorialidade, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho deles, mas, assim, os que mais caem é o princípio da bandeira, que é o princípio da representação ou do pavilhão, que tem a ver com a questão ali das aeronaves ou embarcações brasileiras, né? Bandeira é só você lembrar. Você imagina ali um navio com a bandeira do Brasil, o princípio da bandeira. E um outro princípio que cai muito também é o princípio da nacionalidade ativa e passiva, que tem a ver aí, né, com o sujeito, com o autor do crime ou com a vítima. Então, essa outra observação aí também é muito importante nessa questão. Então, vamos lá, galera. Caixa Econômica Federal é o quê? Empresa pública ou sociedade de economia mista? Galera, daqui para frente, o edital está aberto, eu quero vocês participando, tá? A gente vai fazer aqui várias, como é que se diz? Várias revisões acerca do assunto, e eu quero vocês participando, tá? Agora aqui é com vocês. Eu sei isso aqui para mim, ó, é de boa. Estudo isso aqui quarto dia. Agora eu quero saber de vocês. Vamos lá, Caixa Econômica Federal, empresa pública, sociedade de economia mista. Vamos, direito administrativo. Bora. Empresa pública. Empresa pública. Então, beleza. Galera, lá no artigo 7º do Código Penal, né? Quando eu falo empresa pública, eu estou falando de extraterritorialidade, um crime, né? No caso aí, contra uma empresa pública, né? Ele foi lá e ele pegou dinheiro aí da Caixa Econômica Federal. Esse crime, essa hipótese, ela é o quê? Essa terceiriedade condicionada, incondicionada ou hipercondicionada? O que é? Incondicionada. Então, independe de condição, tá? Então, aqui, já vamos aqui excluir algumas. Não é temperada, não é condicionada, tá? O que é o princípio da nacionalidade ativa? Acabei de falar, tem a ver com o cara que cometeu o crime. Pensa, ativo, passivo. Ativo quem comete, passivo quem é a vítima, tá? Essa terceiriedade incondicionada, dada a incidência do princípio real, é essa daqui, ó. Galera, o que é o princípio real? Alguém lembra? Também chamado de princípio da defesa.
é o princípio que vai levar em conta a nacionalidade do bem jurídico, tá? Então, aqui no caso, eu estou falando do bem jurídico Caixa Econômica Federal. Eu levo em consideração a nacionalidade desse bem jurídico. Isso é princípio real, o princípio da defesa, tá? Muita atenção em relação a isso aqui. Extraterritorialidade incondicionada dada a incidência do princípio da bandeira. Não. Por quê? A bandeira tem a ver com o quê? Questão de pavilhão, né? Aeronaves, embarcações, tá? Extraterritorialidade condicionada dada a incidência do princípio cosmopolita. Não é condicionada. E o que, que significa o princípio cosmopolita? Alguém lembra? Não? É o mesmo da justiça penal universal. São aquelas situações que os países se obrigam a reprimir, né? Por exemplo, aí, genocídio, né? Justiça penal universal, o princípio da cosmopolita, certo? Então, nossa questão 33 aqui, gabarito, letra C. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? A hora é agora, hein? Não? Então, vamos lá. No tocante à aplicação da lei penal, assinala a alternativa correta. Considera-se praticado o crime somente no momento da ação, ainda que outro seja o momento do resultado. O que está errado aqui? Somente no momento. Né? Como que seria a letra correta? No momento da ação. Exatamente. Ainda que outro seja. Como que é o nome dessa teoria? Teoria da atividade. Professora, como que decora isso? Luta. Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade, tá? Falou em tempo, falou em momento. Falou em momento, falou em tempo, tá? Então, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, tão somente toma cuidado com essas questões que fica restringindo. Frações de dia e na pena de multa, frações de real. O que está errado aqui? É o tão somente. Por quê? Porque não é só nas penas privativas de liberdade, também é nas restritivas de direito, tá? Toma cuidado com essas questões que restringem muito, tá? C. A pena cumprida no estrangeiro computa a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. Ou nela é atenuada como idêntica. Gente, que questãozinha boa essa daqui, viu? Galera, presta atenção. Vocês têm que lembrar do SIDA aqui, ó. Esse é o esquema para vocês decorar isso aqui, SIDA. O que significa SIDA? Computa-se idênticas, diversa atenua. Então, o que ele falou para mim? Ele falou assim, ó, computa, lá, ó, a pena cumprida no estrangeiro computa a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. Então, aqui ele errou, porque tinha que atenuar e não computar, tá? Aqui seria atenuar. E aqui, quando ele coloca atenuar, seria computar. Ele trocou. Então, decora, SIDA, computa-se idênticas, diversas, atenua. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito nacional, o crime cometido no território nacional, regra da territorialidade. Via de regra, o crime cometido no Brasil vai ser julgado pela lei brasileira, tá? Existe exceção? Existe. Mas a regra é essa, beleza? E a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante sua vigência. Na verdade, ela se aplica sim, tá? Vamos dar um exemplo. Lei da Copa. O cara veio aqui no Brasil, estava acontecendo uma Copa, lá tinha um crime dentro da lei da Copa falando que você não podia. Vamos dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Tem país que não pode, né? Você não podia beber no estádio. Vamos lá. Então, o cara foi lá, bebeu no estádio, né? E aí foi pego, a Copa acabou, e aí, só que aí o cara cometeu o crime durante o quê? Durante a Copa, durante a vigência. A lei da Copa é uma lei temporária ou é uma lei excepcional? Excepcional.
E aí, quem discorda? Eu acho que é temporária. Temporária, É temporária. porque Acho que é temporária. Porque tem data de início Começar e Sim, terminar. e fim. Como que você vai decorar isso aqui? Lembra de tempo. Temporária, tempo. Excepcional. Excepcionalidade. Por exemplo, pandemia é uma excepcionalidade, né? Eu não sei quando vai acabar. Enchente é uma excepcionalidade. Eu não sei quando vai acabar. A Copa, eu sei quando vai acabar, porque ela tem uma data de início e término. Mesmo que a Copa tenha acabado, que aquela lei não esteja mais vigente, eu vou aplicar aquela lei, tá? Então, fica ligado em relação a isso. Não vem com aquele negocinho lá de abolício crimes, não. Ah, a lei não tá valendo mais abolício crimes. Abolício crimes não entra aqui não, tá, meu filho? Aqui é exceção. Certo? Alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Não. Então, bora lá, então. Agora nós vamos para... Peraí, deixa eu ver aqui. Sobre os crimes contra a administração pública, de acordo com o que prevê o Código Penal brasileiro, suas disposições analisam os itens abaixo de uma alternativa correta. João, policial penal do Goiás, patrocinou indevidamente interesse privado perante a administração pública. Galera, toda vez que você estiver resolvendo questão de direito penal parte especial, que você se deparar com verbos que qualificam um crime, você tem que colocar qual crime que é, senão você vai errar. Se você terminar de ler a questão e ler o que ele falou, qual que é o crime, você vai errar, a chance de errar é grande. Então, antes de você terminar de ler, já fala qual que é o crime. Que crime que é esse? Vanila, que crime que é esse? Patrocinar diretamente interesse privado perante Advocacia administrativa? advocacia administrativa. Advocacia administrativa. Beleza. Valendo-se da qualidade de funcionário público. Nesse caso, considera-se apenas as informações citadas junto com cometer o peculato? Acabou, meu filho, acabou. Você já marcou que é advocacia administrativa. Você já tem a certeza. Antes de você ler. Porque se você ler, você fica confuso. Tá? Então faz isso. Maria Cecília solicitou, no exercício do cargo de policial penal de Goiás, vantagem devida a Joaquina para permitir a entrada de um objeto não permitido no estabelecimento penal. Gente, a Maria Cecília é o quê? Ela é servidora pública, não é? Sim. O que eu ensinei para vocês? Servidor público comete corrupção passiva ou ativa? Passiva. Passiva porque tem o S de servidor, tá? E passiva tem um S aqui, 2. É corrupção ativa? Não, acabou, acabou, acabou. Você nunca mais erra, tá? Você não precisa nem terminar de ler. É assim que você resolve a questão, tá? Vamos ver aqui qual que é a próxima. Peraí, tem um resto aqui. Tem não, essa lá em cima mesmo. É só aqui em cima mesmo? É a próxima, terceira aí. Ah, porque tá faltando 3 aqui. É, isso. Pedro Dias, policial penal de Goiás, deixou de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Galera, sentimento pessoal é prevaricação ou corrupção passiva privilegiada? Prevaricação. Comunicação. Porque vem de pessoal. Lembra da minha avó falando pessoal. Ela não fala pessoal, ela fala pessoal, igual o pessoal de Cuiabá. Não fala problema, fala problema, tá? Acabou. Nesse caso, considerando apenas as informações citadas, ele comete prevaricação. Beleza. Top. João, conhecido como Zé do Furto, opõe-se à execução de ato ilegal emanada por militares. Momento em que, para não ser preso, João desfere um soco no rosto de um particular que presta auxílio aos policiais. Nesse caso, João não responderá pelo crime de resistência, visto que a violência se deu contra um particular. Galera, beleza, vamos lá. Você sabe que a 3 está certa, né? Então, no caso aqui, você vai fazer isso aqui.
Você vai ficar de jeito. Só que você sabe que a 2 está errada. Então, você corta essa, e você fica de jeito aqui, não é? Você precisa saber se essa questão está certa ou não, para você responder essa questão? Não precisa. Precisa. Estou ensinando a fazer prova, tá? Cara, isso daqui é resistência? É resistência. A única pegadinha que fica é, uai, professora, mas mesmo com particular, contra um particular? Sim, porque o crime de resistência, ele é expresso. Não é só contra ao agente público, né? É contra também o particular ali que está prestando auxílio. No caso, tinha um particular prestando auxílios policiais, então é resistência. Professora, qual que é a diferença entre resistência e qual que é o outro crime mesmo que a gente confunde? A gente fala assim, ó, resistência tem violência. Qual que é o outro crime que as pessoas confundem? Resistência versus o quê? Fala aí, Vanilla. Lembro, não. Você não lembra? Marina, você lembra? Fala aí, Marina. Eu acho que é desobediência. Isso, garota, sabia. Tá vendo? Quando você tá no pique, gente, é desse jeito que acontece. Você olha o negócio, você já lembra. Resistência é ao contrário de desobediência por única coisa. Resistência tem violência, tá? Então você tem que lembrar, ó, rima. Resistência tem violência, resistência tem violência. Acabou. Se você vê lá que a situação é a mesma, só que o cara foi lá e bateu no policial, é resistência. Se for a situação mesmo, não bateu, é desobediência, tá? Então, questãozinha aqui tá certa. Oh, peraí, deixa eu colocar aqui. Tá errada, né? Ele tá falando que não comete, não responde. Configura-se como crime de denunciação caluniosa provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ser verificado. Galera, que crime que é esse aqui? Que crime que é esse? É denunciação caluniosa? Não é. É o quê? Comunicação falsa de quê? De crime ou contravenção. Professora, qual que é a diferença desses dois crimes que se confundem muito? Galera, a diferença é o dedo, tá? Como assim o dedo? O dedo. Na denunciação caluniosa, você aponta o dedo. Na comunicação falsa de crime, você não aponta dedo. O que é apontar dedo? Indicar alguém. É isso. A diferença dos dois é essa. Na denunciação caluniosa, você fala assim, ó, chega na delegacia e fala assim, ó, fulano, ele pegou meu celular, ele furtou meu celular. Só que isso não é verdade, denunciação caluniosa. Na outra situação, você chega na delegacia, você fala uma situação de crime que não aconteceu, só que você não aponta o dedo. Beleza? A diferença das duas é essa. Professora, como que eu faço para lembrar isso? Lembra? Denunciação caluniosa lembra o crime de calúnia. A calúnia não é contra uma pessoa, não é um crime contra a pessoa, contra a honra de uma pessoa. Então, quando você vê denunciação caluniosa, você vai lembrar da pessoa. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, questãozinha incorreta, porque ele não apontou o dedo. Se ele tivesse apontado o dedo, seria denunciação caluniosa. Então, nosso gabarito aqui é letra D. Alguém está com alguma dúvida nessa questão? Olha agora, galera. Às vezes eu vou rápido, vocês falam assim, nossa, o senhor está indo rápido demais, mas agora é sangue no olho, né? Está com o estado aberto. Vamos lá. Sobre os crimes contra o patrimônio, assinar a alternativa correta. Configura-se crime de intimidação sistemática, bullying, intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação de ações verbais, materiais ou virtuais. Galera, isso aqui é uma nova previsão que tem no Código Penal. Vou até olhar o número dessa lei aqui, para vocês ficarem ligados, tá? Isso aqui é novo. Então, toma muito cuidado com esse tipo de situação aqui, porque os caras podem vir cobrar de vocês aqui, ó. A lei 14.811 de 2024, tá? É o crime 146A do Código Penal. Então, essa lei inseriu esse novo crime aí dentro do Código Penal. Isso aqui tá certinho. Coloquei no simulário justamente para a gente
dar uma lida para ver se a gente consegue ali, né, pegar um pouquinho ali dos verbos do tipo penal desse crime. Então, a 1 tá certinha, tá? Configura-se crime de perseguição, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade. Isso aqui é qual crime? O crime de stalking, né? Que o pessoal chama crime de perseguição. Lembra de uma coisa, galera, esse detalhe é muito importante, tá? Às vezes chega uma mulher na delegacia falando assim, eu tô sendo vítima de violência doméstica. O que que aconteceu com você? O meu ex-namorado, ele tá me perseguindo. Aí eu falei, mas como que é isso? O que que aconteceu? Não, ele mandou mensagem para mim, pedindo para voltar. Então, mas isso aconteceu quantas vezes? Ele mandou só 2. Gente, crime de perseguição é um crime que requer a forma reiterada. Eu posso até fazer um boletim de ocorrência para essa mulher, mas é muito difícil o juiz condenar o cara por perseguição, tá? A perseguição tem que ser reiterada, tem que ser várias vezes. O cara tá lá perseguindo, mandando mensagem, tudo mais, né? Então, muita atenção em relação a esse reiterado. Configura-se crime de extorsão, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Galera, que crime que é esse? É extorsão? Isso aqui não é extorsão, não. Isso aqui é o quê, galera? Constrangimento legal. Constrangimento legal. Constrangimento ilegal. Isso mesmo. Constrangimento ilegal. Não é extorsão, tá? Configura-se crime de receptação, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Certinho, crime de receptação. Lembrando que cabe receptação culposa, tá bom? Muita atenção em relação a isso. Crime de furto de coisa comum somente se procede mediante apresentação. Certinho. É uma previsão ali no Código Penal. João, por motivo egoístico, destruiu a caminhonete que estava estacionada e sem ocupantes dentro do veículo, que Pedro acabara de comprar. Nesse caso hipotético, João responderá pelo crime de dano qualificado. Galera, lembra, motivo egoístico, outra coisa também que incide dano qualificado, fogo, usando fogo, questão de incêndio, né, e tudo mais. Tem várias hipóteses aí de dano qualificado. O que eu mais vejo caindo é motivo egoístico. Já vi caindo em várias provas, né? Lembra, qualificador é diferente de aumento de pena. Aumento de pena, eu tenho lá o quanto. A qualificadora, eu mudo o lapso temporal das penas. Então, eu tenho a pena do caput, 1 a 3 anos. A qualificadora, ela muda. Ela vai de 2 a 4, por exemplo. Aumento de pena, eu tenho a pena do caput, só que aí ele fala assim, 1/3, 2/3, metade. Aí eu pego aquela pena do caput e aumento. Então, não confunda caso de aumento de pena com qualificadora. Lembra, na qualificadora, eu mudo a questão do quanto ali da pena. No aumento de pena, eu apenas pego ali e aumento. Beleza? Então, aqui, tá certo? A única errada aqui, então, é a 3, né? A 3 é a única errada. Vamos ver qual que é o gabarito dela. O gabarito dela vai ser essa daqui, então, letra D. Certo? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Não? Vanilla? Peraí, deixa eu voltar aqui. 37. Lê para mim essa questão, Vanilla, por favor. Nos termos da lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa incorreta. Presta atenção. Você pega e já faz isso aqui, Senão você vai errar. Já falei isso para vocês. Vai. Todos os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são apenados com detenção. E aí, galera, isso tá certo ou tá errado?
Galera, em relação à lei de abuso de autoridade, Tá errado. tudo que Errado. vocês precisam saber em relação à lei de abuso de autoridade, tem uma postagem no meu Instagram, ela é de rolar, tá lá nas postagens mais antigas, que fala sobre essa questão da lei de abuso de autoridade, tá? Então, vai lá. Galera, Vanilla, isso aqui tá certo ou tá errado? Tá certo. A 1 tá certo, só que ele pede a incorreta. Então, para gabaritar essa questão, ela está incorreta, mas não porque a alternativa está incorreta, mas sim porque ele pede a incorreta. Existe, pergunta, existe crime dentro da lei de abuso de autoridade apenado com reclusão? Não, não existe. Só existe detenção ou detenção e multa. Não existe reclusão pela lei de abuso de autoridade. Se você achar, você me fala. Mas não tem, tá? Inclusive, lá na minha postagem no Instagram, eu deixo todos esses bizus. Cara, uns bizus que ajudam você demais. Às vezes a questão vem assim, considera-se crime da lei de abuso de autoridade. Aí ele vem lá com um crime enorme, aí ele bota a pena de reclusão. Você já arrisca, você sabe que não tem reclusão lá dentro da lei. Tá? Então, nesse caso aqui, ela é incorreta para responder a questão, mas ela é certa, tá? Vai, Vanilla. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Exatamente, todos são incondicionados, tá? Aqui também tá certo, mas tá errado para responder a questão, porque ela perde a incorreta. 3. Não faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhece ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Tá errado. Por quê? Faz coisa. Faz coisa julgada, tá? Faz coisa julgada, tá? Então, aqui no caso, a questão, ela tá errada, mas ela tá certa porque pede a incorreta, tá? Vamos lá. 4, Vanilla. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade podem ser praticados tanto na forma dolosa quanto culposa. Essa daqui é pecadinha boa, né? Mas vocês não caem. Galera, tem como praticar crime da lei de abuso de autoridade de forma culposa? Não tem, galera, porque o dolo é o quê? Dolo específico, tá? O que é o dolo específico, professora? Cara, finalidade, você tem que ter finalidade, não basta ter o dolo. Você tem que ter o dolo de prejudicar, de expor, né? Vai depender ali do verbo que a gente tem na lei, mas é só doloso, não existe culposo, tá? Então, aqui, essa alternativa tá certa para responder a questão, mas ela tá incorreta. Como ele pediu a incorreta, no caso aqui, seria a 3 e a 4. Gabarito letra D. Certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Então vamos para a próxima. Vamos lá, Túlio, lê para nós. De acordo com as disposições do Código Penal sobre concurso de pessoas, assinale a alternativa incorreta. De novo, ó, você marca. Ó. Se você não marcar, você erra. Esse incorreta tá muito pequenininho. Você não vai ler ele na hora da prova, se você não marcar de jeito. Vai, Túlio, continua. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposições expressas em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Tá certo ou tá errado isso aqui? Tá certo. Tá? Tá certo. Só que vocês têm que lembrar de uma coisa. Lá no crime de auxílio ao suicídio, instigação ao suicídio, né? Vocês têm uma hipótese especial de crime. Lá sim você pode responder pela tentativa. Beleza? B. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Exemplo. Infanticídio. Tá? Exemplo maior, isso aqui é infanticídio. Por quê? Porque o fato, né, da mãe estar no estado puerperal é o elementar do crime. Certinho aqui. C. Se a participação for de menor importância
a pena pode ser diminuída de 1 a 2/3. Isso aqui foi eu que mudei, ó. Foi eu que fiz isso aqui. Qual que é a causa aqui? É 1/6 a 1/3, tá? Lá no meu Instagram tem uma postagem falando das principais causas de aumento de pena, diminuição de pena lá do Código Penal. Vai lá dar uma olhada, tá? Então a nossa daqui vai ser essa daqui, porque tá pedindo a incorreta, mas continua, Túlio. D. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas excominadas na medida de sua culpabilidade. Exatamente. Aí você tem que lembrar do quê? Corrupção de menores. Por mais que, presta atenção comigo aqui, não vou nem pegar corrupção de menores, não. Vou pegar outro crime. Vamos pegar aí associação criminosa. Quantas pessoas que eu preciso para formar para ter o crime de associação criminosa? Quantas pessoas? 3. 3. Então, beleza. 3. Aí eu tenho aqui o Túlio, a Vanila, e eu tenho aqui o Cadu, que é o meu vizinho. O Cadu, gente, tem 14 anos. Então, os 3 se juntaram para cometer crimes, tá? A polícia pegou os 3. O Cadu, ele comete crime? Não. Ele vai cometer o quê? O Cadu é um adolescente, ele vai responder pelo ECA. Ele vai cometer o quê? Crime? Como que é o Ato nome desse infracional análogo. ato infracional análogo ao crime de furto, roubo, seja lá o que for que ele cometeu, beleza. Mas o Cadu, ele conta para a associação criminosa? Mesmo ele Conta. sendo menor de idade? Conta. Conta. Conta, isso aí vocês têm que saber, tá? Porque às vezes ela vem com essas pegadinhas. Aí ela fala assim que o fulano vai responder pelo ECA e esse ciclano pelo Código Penal, BBB. Aí fala que vai separar, não sei o quê, que não conta para associação criminosa, mas conta, tá? Então, pega esse bizu aí. E, vai tu. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ótimo, essa aqui também tá certo. Qual que é o exemplo que você dá disso aqui, ó? Vou dar um exemplo bem basiquinho para vocês. Eu e o Túlio, a gente combinou de furtar uma casa, né? Só que o Túlio, ele é um cara assim, tem um monte de passagem, né? Por latrocínio. E aí, o Túlio só anda armado. Eu não sabia que o Túlio estava armado no dia que a gente foi furtar uma residência. Mas era previsível que o Túlio esteja armado? Era, o cara latrocida, o cara só anda armado, né? Aí a gente tá lá na residência, bababá, bebê, chega uma pessoa. Aí o Túlio pega a arma e mata aquela pessoa, né? Aí você fica aquela pergunta, nossa, professora, mas você só queria entrar na casa, né? Você não queria matar ninguém, mas aí o seu parceiro matou. E aí? Aí você faz a pergunta, é previsível ou não? Aí você responde. Isso, quem vai te contar é a questão. Ela vai te contar uma história triste. Igual eu contei do Túlio aqui. Latrocida, só anda armado, estuprador. Ela fala, né? Se ele não te contar uma história triste, se ele falar que realmente não dava para prever, aí beleza, vai responder pelo outro crime. Se ele contar a história triste, você vai aumentar essa pena dele aqui, o quê? Até metade. Responde pelo crime menos grave, mas aumenta a pena, certo? Alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Vocês vêem, né, o tanto de coisa que dá para a gente revisar com uma questão só. Tudo isso corrigindo alternativa por alternativa. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Considerando a lei de droga, assinale a alternativa incorreta. Questão boa, hein? Teve até um menino que falou dessa questão aqui para mim. Eu vou apresentar o meu ponto de vista aqui para vocês. Ele que é incorreta. A conduta de portar drogas para consumo próprio foi despenalizada, tendo em vista a ausência da pena privativa de liberdade na lei. Isso aqui tá certo ou tá errado? Portar drogas para o consumo pessoal. Tem pena para isso?
Não tem, né? Então ela Não. foi despenalizada. Tá bom? B. Tendo em vista não ser crime equiparado a hediondo, o prazo para obtenção do livramento condicional no crime de associação para o tráfico é 2/3, caso não seja residente específico. Questãozinha boa, você tinha que saber, primeiro, que associação para o tráfico não é crime hediondo, certo? E depois você tinha que saber a questão ali do livramento condicional. No caso de 2/3, já que não é crime hediondo. Então, questãozinha ótima. Lembre, gente, associação para o tráfico não é crime hediondo. Associação para o tráfico não é crime hediondo. Isso aí cai demais, tá? C. O agente que for apreendido consumindo drogas sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar não poderá receber advertência sobre os efeitos das drogas e medida de comparecimento a programa ou curso educativo. Galera, é o seguinte. Essa questão aqui, eu dei ela como certo. Eu peguei essa questão em algum lugar, não lembro agora onde que eu peguei ela. Só que o que acontece? Presta atenção comigo. Gente, consumir droga não é crime, tá? O crime é portar. Tá? Aí você vira e fala assim, professora, mas e a decisão do STF? A decisão do STF é a decisão do STF. O que está na lei de drogas é o que está na lei de drogas. Você não pode misturar os dois, tá? Isso chama-se ativismo judicial. Quando o judiciário, ele legisla, ele faz uma coisa que não é dele. Não é competência do judiciário legislar. Mas às vezes o STF faz isso, né? Às vezes quase sempre. Se o Poder Legislativo quiser ir lá amanhã e aprovar uma lei falando que o cara que for pego portando drogas para consumo pessoal, mesmo que seja inferior a 40 gramas, comete crime, se quiser colocar uma pena de 1 a 3 anos, ele pode, porque as decisões do STF não vinculam o Poder Legislativo, tá? Então, fica ligado em relação a isso, chama-se controle de constitucionalidade. Lembra, o que está na lei é uma coisa, a decisão do STF é outra. Nesse caso aqui, a questão daria como certa, mas eu colocaria aqui, ó, portando, não consumindo, tá? Aí você fala assim, professora, mas a pessoa que está consumindo não está portando? Depende, ó, eu já falei isso aqui para vocês. Você está lá fumando baseado, polícia militar passa, você joga o baseado no lote. Acabou. Tô sentindo cheiro de maconha, mas se não encontrar nada comigo, você vai fazer o quê? Eu vou te bater, né? Mais ou menos assim. Então, aqui está certo também. D. Aquele que colaborar com um informante, com grupo, organização, associação destinados à prática dos crimes da lei 11.343 de 2006 não responderá como partícipe do delito de tráfico de drogas, mas sim pelo tipo penal autônomo de informante colaborador previsto no 37. Galera, isso aqui, lembra daquele princípio lá da lei especial? Isso aqui é lei especial. Então, o cara, na verdade, ele não vai responder pelo 35, ele responde pelo 37, porque o 37 é mais específico, tá? Isso aqui tá certinho. O crime de associação para o tráfico exige que a conduta seja praticada de forma iterada. Não, galera, não é, tá? Não precisa ser praticado de forma reiterada, beleza? Basta eu querer ali me associar para cometer tráfico de drogas, seja reiterado ou não, já está consumado o crime de associação para o tráfico, tá? Alguma dúvida em relação a essa questão? Não? Então vamos para a próxima. Vamos, Cristina, lê para mim essa 40, por favor. Eu acho que ela saiu, Marisa. Saiu? Então vai você, Vanilla. Sobre a lei de crimes hediondos e de tortura, considerando as decisões dos tribunais, assinale a alternativa incorreta. Pode ler, pode continuar. O crime de envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal é considerado hediondo. Esse crime é hediondo? É hediondo, Vanilla, esse crime? Não. Não é hediondo. Tá? Mas ele cabe prisão temporária? Eu pego você, né? Cabe, Aí, porque ele tá no rol da lei. Tá vendo? É isso aí, gente. Eu falo pra vocês têm que estudar de forma ativa. Vocês não podem ficar só nisso aqui. Ele tá querendo te confundir o que é crime hediondo com os crimes que cabem prisão temporária. Quer uma dica? Todo mundo
faz uma tabela disso. Coloca do lado esquerdo os crimes hediondos, do lado direito os crimes que cabem prisão temporária. Cara, isso vai te ajudar um tanto. Você nunca mais vai confundir isso aqui, tá? B, Vanilla. O crime de tortura é insuscetível à concessão de indulto. E aí? E aí? Verdade. A lei, ela vai falar de indulto? Ela fala de graça e anistia. Anistia. C. O crime de tortura não admite tentativa e apenas pode ser praticado através de comportamento comissivo. Isso daqui, galera, eu mudei. Aqui não é não, tá? Eu esqueci de comer esse não aqui. Aqui não é não. Inclusive, eu já mudei isso aqui. Tá? O crime de tortura admite tentativa e apenas pode ser praticado através de comportamento comissivo. Isso aqui tá. Ah, não. Não, tá certo. Peraí, calma aí. Admite tentativa e apenas pode ser praticado através de comportamento comissivo. Na verdade, essa questão aqui... Porque tá pedindo incorreto. Mas era para mim ter tirado esses dois aqui, ó. E pode ser. Na Então hora que eu fui fica, mudar, eu comi essas palavras que esqueci de tirar. então fica correto. O crime de tortura admite tentativa e pode ser praticado através de comportamento comissivo. Por quê? Porque eu tenho a tortura omissão. Então pode ser comissivo ou omissivo, tá? Isso aqui, na verdade, era para mim ter colocado assim, ó. E pode ser praticado através de comportamento omissivo, para ficar melhorzinho, para ficar mais fácil, né? Mas, enfim. D. Pode ler, Vanilla. O crime de corrupção passiva não é considerado hediondo. Certo, não é considerado hediondo. E. Entende o STJ que o condenado por crime de tortura não precisa, obrigatoriamente, iniciar o cumprimento de pena no regime fechado. Certo. Pensa. Tanto na lei de tortura, quanto na lei dos crimes hediondos, fala dessa porcaria aqui de começar em regime fechado. Na verdade, tortura fala em começar em regime fechado, e hediondo fala que vai ser integralmente, que não vai ter, tipo assim, como se o cara não fosse progredir de regime. Tanto que está na lei dos crimes hediondos, quanto que está na lei de tortura, foi declarado inconstitucional pelo STF, tá? Então, tanto o STJ, tanto o STF já tem entendimento jurisprudencial em relação a isso, só que aí você fica ligado. O que está na lei é uma coisa, o entendimento é outra. Olha o jeito que ele cobrou. Sobre a lei dos crimes hediondos e da tortura, considerando as decisões dos tribunais. Então, ele quer que você considere a lei e as decisões dos tribunais. Dependendo do jeito que ele cobrar, se ele falar assim, de acordo com o que está expressamente na lei dos crimes hediondos. Olha só o tipo de pergunta, é diferente, tá? Então, fica ligado aí em relação a isso. Alguma dúvida em relação à questão 40? Não? A questão 41 é do princípio regio ato, a gente não vai resolver ela, porque não cai no nosso edital. Caía no edital de 2019, agora não veio, tá? Vou passar para processo penal aqui, ó, questãozinha de inquérito policial. Sobre o inquérito policial, consoante previsto no Código de Processo Penal, se a alternativa é incorreta. Vocês viram que eu coloquei bastante questão pedindo a incorreta, né? Justamente para pegar os desatentos. Quem foi que caiu nas incorretas aí? Marina? Você caiu, né, Marina? Pode falar. Eu caí num monte. Então, Acelerado demais. Fica atento, tem que fazer devagar, tá? O inquérito policial deverá ser encerrado no prazo de 30 dias, quando estiver solto, por meio de fiança ou não, ou em 10 dias, quando o indiciado estiver preso preventivamente ou tiver sido preso em flagrante. Certinho. Não esqueça da previsão do pacote anticrime que fala que mesmo o cara estando preso, eu posso prorrogar até quantos dias? 15 dias. Fica ligado nisso. Não é 15 dias, é até. Marise, aquela DI que teve nova, que vem no código, tá falando que esses 15 dias pode ser prorrogado ainda mais, né? Pode. Aí que tá. Ó, pra você ver, eu tô numa situação aqui, não sei se vocês viram no meu Instagram.
A gente conseguiu pegar um cara que cometeu um homicídio aí em Goiânia. Ele estava em Goiânia. A gente rastreou a arma do celular dele, fiz contato com o COD e o COD pegou ele. Aí ele tá preso, acho que é em Aparecida, não sei agora, acho que é Aparecida mesmo, não sei se ele foi transferido. E, cara, esse inquérito tá muito, muito ruim, porque o comparsa dele tá foragido, né? E aí a gente tá tentando investigar para ver se sabe do paradeiro desse cara. E aí o meu chefe, delegado de polícia, foi lá e pediu a prorrogação. O cara tá preso, pediu a prorrogação, o juiz deu. Isso aqui já tá acontecendo, tá? Antigamente não podia, agora pode, tá? E uma ótima observação da Marina, pode até por mais dias, beleza? Vamos lá, B. Uma de suas características é a dispensabilidade. Caso o Ministério Público já tiver elementos suficientes para a ação, galera, o inquérito policial ele é dispensável. O Ministério Público não precisa dele oferecer ação penal. Se ele já tiver tudo em mãos, ele pode oferecer, tá? Não precisa do inquérito. C. A autoridade policial é responsável pelo indiciamento e poderá proceder de novas pesquisas sobre o fato investigado em inquérito policial se tiver notícias de novas provas. Exatamente. Lembra, o indiciamento é um ato exclusivo da autoridade policial, um ato exclusivo do chefe, né, ali, da unidade, da autoridade policial. É só ele que pode indiciar, tá? D. Nos crimes de ação penal privada, não haverá inquérito policial, devendo o ofendido promover o indiciamento do agente mediante autorização judicial. Legal, o ofendido vai indiciar. Nossa Senhora, agora eu vi mesmo, a vítima indiciando um cara, né? É um verdadeiro horror a questão falar um trem desse aqui, né? Duas coisas que tá errado. O ofendido não indicia ninguém e não tem isso. Ah, porque a ação penal privada não tem inquérito. Nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nossa questão errada vai ser essa daqui. Dentre as diligências atribuídas ao delegado de polícia pelo artigo 6º do Código de Processo Penal estão colher todas as provas que forem aptas a elucidar os fatos e juntar informações acerca da existência de filhos, possíveis deficiências, dentre outras informações. Sim, uma das coisas que o delegado tem que fazer é isso daqui, tá? Porque, gente, prisão domiciliar, né? Às vezes o cara ali é o único responsável. Ah, vamos fazer um link aqui. Quando o cara é homem, ele tem filho. Quando que o juiz pode aplicar a prisão domiciliar? Qual que é a idade que o filho dele tem? Ele tem que ser o único responsável? Qual que é a idade que o menino tem que ter? Fala aí pra mim. Até 12 anos de idade incompleto. Cara, tá bom demais, hein, Fael? Tá vendo? É assim que você estuda, você vai ligando uma coisa com a outra. Por que que pergunta se tem filho? Qual disso aqui, tá? Prisão domiciliar. Fica ligado, então, em relação a isso aí. Deixa eu subir aqui. 43 agora, né? Vamos lá, Beatriz, lê para mim. Beatriz tá aí? QAP? Tô sim. Então, bora, Beatriz, lê aí, vai. Após ser formalmente acusado da prática de um crime com pena mínima de 3 anos, praticado com grave ameaça, Túlio questiona seu advogado sobre a possibilidade de celebrar um acordo de não persecução penal. Afirma, inclusive, que está disposto a confessar completamente o feito criminoso. Nessa situação, é incorreto afirmar que Pode ler. a confissão realizada por Túlio é um dos requisitos autorizadores da celebração do acordo de não persecução penal. Galera, todo mundo sabe que tem que confessar, né? Para ter o ANPP. Só que se você lê isso aqui rápido e você não lê a incorreta, você acha que ele está pedindo a correta, você marca a letra A e você parte para o abraço. E aí você erra. Tem que ter atenção nisso aqui, tá? Confissão formal, um dos requisitos para celebrar ANPP. B. O simples fato de Túlio ser reincidente não impediria a celebração do ANPP. E aí, galera? Certo ou errado? Né? Se o cara for incidente, eu posso celebrar ANPP? Pode? O que vocês acham? Marina? Eu errei essa questão. Vanilla?
Eu quero a opinião de vocês. Isso aqui eu Não já sei, pode. cara. Eu trabalho na Subprocuradoria-Geral de Justiça no Ministério do Estado de Goiás. Mexi com o artigo 28 todo dia. Tá? Então, não Não impede, né? fala de novo. Impede, Eu né, acho que no caso impede, ele não pode Impede fazer a celebração É isso aqui que do tá errado. residente. É isso aqui que tá errado. Quem impede? Inclusive, é o nosso gabarito, que está pedindo a incorreta. C, continua, Beatriz. A possibilidade de celebração de transação penal impede o ANPP. Impede. Isso impede. Inclusive, eu não posso ter celebrado nos últimos quantos anos? Quantos? 5. 5 anos. Tá ligada na prova, tá ligada. Vou até deixar uma observaçãozinha aqui para vocês dos 5 anos. Isso cai, eles botam 10, 3, é 5 anos, tá? D. Se Túlio tivesse praticado a conduta criminosa no âmbito de violência doméstica familiar, não seria possível o ANPP. Não. Falou em violência doméstica, meu amigo, já era. Lembra, gente, é violência doméstica e familiar. Não é violência doméstica familiar contra a mulher. Contra a mulher entra também? Entra. Mas a violência doméstica é algo muito mais amplo, tá? Às vezes é um pai ali que tortura o filho dentro de casa, que bate no menino daquele jeito. Eu posso caracterizar isso como uma violência doméstica, é dentro do âmbito doméstico, tá? E A pena do crime praticado por Túlio não permite, por si só, a celebração do ANPP. isso aqui é bacana. Por quê? Porque todo mundo fala da questão da pena. Só que não é só a pena que você avalia tudo. Ele falou aqui que o crime ele tem pena mínima de 3 anos. Para mim, ver se cabe ou não a NPP, a pena tem que ser de quantos anos? Fala para mim. Marina? 4? 4 anos. Igual a 4 ou inferior a 4? Inferior a 4. Inferior a 4. Então, inferior a 4. Isso aqui é uma pegadinha do caralho, velho. Porque chegava aqueles crimes lá com pena de, né? Chegava a questão dos 4 anos, aí você falava, sacanagem, mas é menor do que 4. Então, bom. Vamos lá, um exemplo. Tráfico de drogas não cabe a NPP, ó. 5 a 15 anos. Não cabe a NPP. Por aí vai, né? A gente tem vários outros crimes aí que não cabem. Questão 43, alguma dúvida? Não? Então, vamos para 44. Esse dela tá lá embaixo. Ó, ele fala assim, ó. Consoante a prisão e a liberdade provisória, notadamente acerca da prisão em flagrante, galera. Lá no meu Instagram, nas postagens mais antigas, tem falando de todos os tipos de prisão em flagrante e todos os seus sinônimos, tá? Vai lá depois, tira um print, ou então coloca no seu caderninho, que às vezes ele vem com um nome diferente. As prisões em flagrante, muitas delas têm vários sinônimos. E aí, se você não sabe o sinônimo, você erra, tá? Então, vamos lá. Flagrante impróprio é aquele que se realiza quando se toma conhecimento de que vai ocorrer uma infração penal. Isso é flagrante impróprio, galera? Eu tomei conhecimento de que vai ocorrer uma infração penal. Aí ele fala, e a autoridade policial desloca-se para o local apenas aguardando e observando a atuação do agente, sem induzir ou provocar. Isso aqui, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está Esperando. Esperando. Flagrante esperado, que a gente fala, né? Então, não é impróprio. Professora, qual que é o flagrante impróprio? Fala para mim, Vanila. Qual que é a diferença do flagrante próprio para o impróprio? Aquele que é perseguido. Impróprio perseguição. Impróprio perseguição. Acabou. Teve perseguição? Impróprio. Não teve? Próprio. Tá? É o que diferencia os dois. B. Considera-se flagrante delito quem é encontrado logo após a prática do crime com instrumentos, armas, objetos ou papéis que faça presumir
ser esse indivíduo o autor da infração. Trata-se, na presente situação, exemplo de prática de flagrante próprio. Não, aqui é o quê? O nome já fala, né? Presumido. Qual o outro nome de flagrante presumido? Alguém sabe? Começa com F. Fique. Tá lá no meu Instagram também. São sinônimos. C. Caracteriza-se como flagrante ficto, ou e o outro sinônimo. Se você não sabe o sinônimo, você roda, né? A situação em que os policiais provocam ou induzem o cometimento do crime pelo agente. E aí? É isso? É ficto? Não é, né? Ficto é presumido. Como que é o nome desse flagrante? Forjado? Forjado. Tem um outro nome também, alguém lembra? Provocado. Provocado. Sinônimo, tá? Caralho, peraí. Tô pra baixo. Então, aqui tá errado. D. A prisão em flagrante não exige análise complexa do fato. Basta apenas uma aparência de tipicidade sem valoração de ilicitude de culpabilidade. Questão boa, hein? Vamos supor que você está em dúvida. Você fala assim, nossa, senhora, essa questão aí é muito difícil. Não sei. Você pula ela e vai para a letra E, já que você jogou que todas as outras três são erradas, né? Considera-se flagrante provocado a ação policial de monitoramento e controle das ações criminosas desenvolvidas, transferindo-se o flagrante para um momento de maior visibilidade das responsabilidades penais. Galera, se a polícia vai lá, tem uma situação em flagrante, não faz o flagrante para esperar uma próxima oportunidade, isso não é provocado. Como que é o nome desse flagrante? Retardado. Retardado, diferido, protelado. Gosto desse nome aqui. É o que acontece ali na ação controlada, né? Isso acontece muito aqui. A PRF, às vezes, ela identifica que um carro está passando com droga, mas ela deixa chegar até o destino final para poder pegar, para a gente ver se pega o cabeça, quem ia receber aquela droga. Isso acontece muito, tá? Pronto. Aí você falou assim, não, a A, B, A, C e a E tá errado, só pode ser a D, a D mesmo, tá? Tá certinho. A prisão em flagrante, na verdade, galera, você não vai analisar muita coisa, porque quem vai fazer esse juízo de valoração é o próprio juiz, tá? A gente lava o auto de prisão em flagrante, manda para o juiz vai decidir se vai dar realmente a prisão em flagrante, se o cara vai responder em liberdade, né, se ele vai decretar uma prisão, a depender do pedido do Ministério Público da audiência de custódia, por aí vai. Ele que vai fazer essa análise aí. Então, a nossa alternativa ficou a letra D. Vamos para 45. Com base expressamente no que dispõe o Código de Processo Penal Brasileiro, no que diz respeito ao Instituto da Ação Penal, analise a questão e marque a alternativa correta, aquele que é correto. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos. E a autoridade policial velará pela sua indivisibilidade. Quem que vela pela indivisibilidade da queixa-crime, galera? Não é a autoridade policial. A autoridade policial não tem nada a ver com isso. Quem que é? O MP. Ministério Público. Então, tá errada. B. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação aos autores do crime a todos se estenderá. Certinho. Se eu renunciar em relação a um, eu tenho que renunciar em relação a todos. Aconteceu com a minha vizinha, né? O pessoal divulgou umas imagens dela e ela não gostou. Aí ela foi lá e promoveu uma ação contra eles. E aí ela conheceu um dos autores, virou meio que amiga dele, ele não sabia que estava nessa situação. E aí ela falou para mim, ela falou assim, Marisa, eu vou retirar isso aqui por causa dessa pessoa. Os outros eu odeio, mas como eu não tenho como eu fazer em relação a todos, ou em relação a só um, eu vou fazer em relação a todos. Então ela foi lá e renunciou, beleza? É isso daqui. C. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Beleza, até aqui tá certo, tá? A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos privará este do dever de queixa. Gente, quando o
o gurizinho é menor, de 18 anos. Eu privo ele do direito de queixa? O representante legal vai lá, fala que não quer representar. Eu privo ele? Não privo, tá? Não privo. Quando ele completar 18 anos, aí ele vai decidir se ele vai querer ou não, tá? O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, produzindo inclusive efeitos ao que se recusar. Galera, o cara que se recusar vai produzir efeito em relação a esse? Não vai, né? O cara se recusou, não vai produzir efeito. Gente, não confunde perdão com renúncia, tá? Renúncia, se eu renunciar em relação a um, eu renuncio em relação a todos. Perdão, não. Eu posso perdoar, né? E a pessoa, inclusive, pode ou não aceitar. Perdão é um ato bilateral. O cara tem que aceitar. Se ele não aceitar, foda-se, tá? E, se o querelante for menor de 24 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Galera, tá errado só isso aqui, ó. Isso aqui é 21 anos, tá? 18 a 21. Só isso que tá errado na questão. Pegadinha. Certo? Então, o nosso gabarito aqui ficou a letra B de bola. Vamos para a próxima. Ó, acerca das disposições do Código de Processo Penal sobre a prisão em flagrante, assinale as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, certo ou errado? Certo ou errado, galera? Certo. Certo. Galera, vamos dar uma viajada aqui. Quando o policial, ele prende alguém em flagrante, eu, Marise, prendi alguém em flagrante, eu estou praticando o quê? Exercício regular de um direito ou estrito cumprimento de dever legal? Estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento de dever legal. Quando uma pessoa do povo prende uma pessoa em flagrante, ela está praticando o quê? Exercício regular de um direito. Ela tem uma faculdade de prender ou não. Eu tenho faculdade? Não. Eu tenho que prender, tá? Já vi isso cair em prova. Isso aqui tá certo. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Parece que tá me vindo um negócio na minha cabeça que tem uma súmula que fala mais ou menos um trem desse aqui. Como é que é o número dessa súmula? Uma súmula que cai em concurso direto. Que súmula que é essa? Que fala lá, negócio de permanência, crime continuado, trem assim. O que é, Vanilla? Fala aí pra mim. Tem que saber. O número eu não sei não, mas que negócio lá de aplicar a pena mais grave. 600 e quanto? Alguém sabe? 611? Ou é 611 ou 645. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que vocês têm que saber aqui, galera? O cara tá lá, sequestrou uma menina. Essa menina ficou 30 dias. 659? 711. Isso, 711. 711. É isso aí mesmo. O cara sequestrou a menina. Aí, ficou 30 dias lá em cárcere privado, menina. Durante o período que a menina estava sequestrada, surgiu uma nova lei. Essa nova lei aumentou a pena do crime de sequestro, né? Aí a questão vai te perguntar, e aí, aplica ou não? Aí você fica lembrando, né? Não, mas, cara, não pode, porque a lei é maléfica e bababá, e bababá. Só que aí você se esquece que uma situação dessa, de crime permanente, o resultado crime permanente, ele só se consuma com a cessação da permanência. Então, no dia que a polícia achar o cativeiro, foi o dia que o crime se consumou. Então, é a lei daquele dia que eu vou aplicar. Certo? Professor, e se vier uma lei que diminui a pena? Foda-se. Fazer o quê, né? Tanto faz se a lei vai aumentar a pena ou diminuir. Tanto faz se a lei for mais grave ou não. Você tem que entender que a consumação do crime permanente se dá com a cessação da permanência. Isso você tem que saber, tá?
Então, vamos colocar aqui, ó. 711 do STF, pra vocês lembrarem. Vamos lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Certíssimo, tá? Questãozinha aí, vira e mexe, cai também. Então, aqui o nosso gabarito vai ser todas corretas. Letra A. Questãozinha bem tranquila. Vou mostrar 47 agora. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a 46? Não? Então, vamos. O Código de Processo Penal prevê hipóteses em que a prisão preventiva poderá ser admitida, exigindo-se que, ao menos uma esteja presente, sem a necessidade de cumulatividade, né? Uma exigência, no caso, né? Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente incorretamente uma hipótese de admissão da prisão preventiva. Então, todas vão admitir prisão preventiva, só uma que não. É isso que ele está querendo. Tá. Gente, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, cabe prisão preventiva? Cabe. Condenação por outro crime culposo em sentença transitada de julgado, cabe? Não, porque aqui é o quê? Doloso. Tá? A gente tem que decorar as hipóteses de quando cabe prisão preventiva. Isso aí cai. Crime envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher. Aí eu coloquei, olha só, isso aqui foi eu que fiz, ó. Para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, crime envolvendo violência doméstica contra a pessoa com deficiência, contra a pessoa enferma. Gente, eu coloquei isso aqui de propósito, para vocês saberem que cabe os 3, tá? E lembra, medida protetiva de urgência não é só para a mulher, não, gente. Medida protetiva de urgência pode ser para qualquer pessoa vulnerável, tá? Todo mundo fica nessa de que a medida protetiva de urgência só é para mulher, não. Eu posso ter a medida protetiva de urgência para uma pessoa com deficiência, eu posso ter a medida protetiva de urgência para uma criança, um adolescente, tá? Então, aqui, no caso, a nossa questão ficou a letra B, porque aqui tinha que ser condenação por outro crime doloso em sentença transitada e julgada. Lembra, tem que ter transitado e julgado. Se for só a condenação, não. Professor, o que é transitar em julgado? Não cabe mais recurso, não tem como mais eu falar daquilo no âmbito do processo penal, né, no âmbito do direito. Acabou, meu amigo. Não tem STJ, não tem STF, acabou, transitou em julgado, tá? 48. De acordo expressamente com o Código de Processo Penal Brasileiro, no que se refere ao habeas corpus, seu processo, marca a alternativa correta. Dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer sempre que alguém sofrer coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, aplicando-se nos casos de punições disciplinares. Cabe habeas corpus para punições disciplinares? Não. Não. Cabe habeas corpus para punições militares? O cara Não. tá lá no quartel, foi preso. Cabe? Não cabe Não. também. A concessão de habeas corpus não obstará nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Parece que é essa daqui. Vamos ler as outras. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este não será renovado. Pelo contrário. Pode ser renovado, sim. Ordenada a soltura do paciente em virtude de autoridade que, por má fé ou evidente abuso de poder, tiver remetida à autoridade policial cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Galera, a única coisa que está errada é isso aqui, ó. De novo, ele colocou a autoridade policial no lugar de Ministério Público. Aqui é Ministério Público. Remeta as cópias para o Ministério Público, tá? E aí eu vou promover aí uma ação para responsabilizar essa pessoa por conta da má-fé. A única coisa que está errada aqui é isso aqui. O habeas corpus poderá ser empretado por qualquer pessoa? Pode. Somente em seu favor? Não. Pode ser em terceiros? Pode ser em terceiros, né? Pode pelo Ministério Público? Pode. Quem falou que não? O Ministério Público pode empretar habeas corpus? Pode. Por que não? Tá?
Professora, eu preciso de formalidade para impetrar habeas corpus? Preciso de formalidade? Preciso de advogado? Não. Não. Precisa de formalidade? Gente, se você quiser impetrar um habeas corpus no papel de pão, você pode, tá? Inclusive lá no STF tem um habeas corpus no papel de pão, se for visitar lá. Não precisa de advogado. Você paga para entrar com habeas corpus? Paga? Não. Não paga. De graça. Graça. Trata-se da... Vamos lá. Sobre a execução penal, a doutrina de jurisprudência analisa os itens abaixo. Trata-se da fase processual em que o Estado faz valer a pretensão executória da pena, tornando efetiva a punição do agente e buscando a concretude das finalidades da ação penal. E aí? Certo? Tá certo? Acho que não tem nenhum erro nessa questão, não, né? Para mim tá certo. Com o trânsito julgado da decisão, a sentença torna-se título executivo judicial, passando-se do processo de conhecimento ao processo de execução. Lembra, galera? É a mesma coisa que acontece no âmbito civil. Eu entro com ação, por exemplo, contra o Estado. Eu entrei com ação contra o Estado, com um cliente meu quando era advogado, porque ele ficou 3 dias preso injustamente, porque o juiz esqueceu de revogar o mandado de prisão. E aí eu pedi 25 mil de condenação. O juiz, primeiro grau, ele condenou, e aí foi para o tribunal. Chegou no tribunal, o tribunal decidiu, manteve os 25 mil, e aí transitou em julgado. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que entrar no processo de execução se eu quiser receber, né? Porque o juiz, ele dá apenas a sentença, se você tem direito ou não, e o quanto. Agora, para você receber, é outros 500. Da mesma forma, no Código Penal, né? Aqui no processo penal, o cara, ele comete um crime, aí vai lá, né, investiga, o Ministério Público oferece a denúncia, recebe, tem todas as fases, sentença, condenação, aí, beleza. Aí tem que executar aquela pena. Aí eu vou falar do processo de execução, que é diferente do processo de conhecimento, tá? Trata-se de ciência autônoma, com princípios próprios, embora jamais se desvincule do direito penal do processo penal, por razões inerentes à sua própria existência, certinho? Galera, ele pede a alternativa incorreta. Eu caí nessa também. Não vi. Aí você fala assim para mim, uai, professor, e agora? Incorreto com incorreto dá o quê? Vanila, cadê o... Como é que é o nome da matéria? Raciocínio lógico. Incorreta com incorreto dá o quê, Vanila? Na verdadeira. A verdadeira. Cara, raciocínio lógico. Essa daqui você tinha que matar raciocínio lógico, você sabe, viu? Que questão vagabunda. Quem fez essa questão aqui foi a Vanila, foi eu, não, gente? Oh. Tô zoando. Vamos para 50. No que se refere à execução penal, a doutrina da jurisprudência na alternativa correta. Vanila, lê para mim, por favor. No que se refere à execução penal, a doutrina e a jurisprudência assinale a alternativa correta. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social apenas do condenado. E aí? Tá certo ou tá errado? Errado. Então, isso aqui? Errado, do condenado e do internado. Isso, garotinho. Pode ler. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução em conformidade apenas com a lei de execução penal. Tem isso aqui? Apenas não. Boa, hein? Um os código dois de processo também. Uhum. C. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Peraí, volta. Ah, que é você leu? assim. Tô na O que D. você leu?
Vanilla, a Vanilla tá lendo o não, não tá lendo o não aqui, já tá lá na frente. Vai, pode continuar. A lei de execução, a letra C, então. Uhum. A lei de execução penal não será aplicada ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, ficando a cargo do juiz eleitoral estabelecer na sentença as regras para o cumprimento das penas especiais. Esse não aqui faz a questão incorreta. D. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, assim como também não haverá distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Bonita essa daqui, bonita. E. O Estado poderá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Agora essa eu quero saber, quem sabe. Deverá. Professora, é diferente? Demais. Demais. Tá? Vou te falar por que que é. O cara que é aprovado no concurso público, dentro do número de vagas do edital, e o cara que é aprovado no concurso público, fora do número de vagas. Esse que foi aprovado fora do número de vagas, ele vai ser nomeado? Ou melhor, a gente deve nomear ele? A gente pode, mas a gente não deve, tá? Mais ou menos essa a diferença. Só para vocês sentirem que é a pressão aí. É bom quando estiver lendo a LEP e rabiscando essas letras, aí, esses verbos deverá, poderá. Vou dar essa dica para vocês quando a gente vai falando do novo cronograma. Vai, Vanilla, continua. 51. Peraí, analise os itens abaixo de acordo com a lei de execução penal. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá ser portador de diploma. Estabelecimento penitenciário. Só vou deixar aqui. Pode continuar. Deverá ser portador de diploma de nível médio. Nível superior, quais são as áreas? Vamos ver quem está afiado. Direito, psicologia. Ciências sociais, o que mais? Pedagogia. Psiquiatria. Não, psiquiatria acho que não tem, não. Tem? Acho que é psicologia que tem. É psicologia. Psicologia, isso. Isso só em regra, né? Porque na prática não funciona dessa forma. Né, infelizmente. Os meus não eram, não. Infelizmente é assim. Os caras que é diretor de presídio, às vezes não tem nem informação direito. Vai, Vanilla. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá possuir experiência na área de assistência social e direito. Galera, tem essa previsão lá na LEP? A experiência lá, que muita gente fez VPT e errou essa questão, né? É em qual área que está escrito lá? Administrativa. Administrativa, tá? Ele não restringe. Fala área administrativa no âmbito geral, pode ser qualquer área. Continua, Vanilla. O ocupante de cargo de diretor de estabelecimento deverá ter apenas idoneidade moral. Ele deve ter idoneidade moral, mas não só isso. Tem outras características também, tá? Vanilla, se eu não me engano, são 3. Confere para mim. O diploma de nível superior naquelas áreas, direito, psicologia, ciências sociais, pedagogia, acho que tem mais um. Idoneidade moral e experiência na área administrativa. Tem mais um requisito ou não? Abre a LEP aí para nós. Se eu não me engano, é isso mesmo. São essas 3. Tem aquele de morar perto do presídio. Ah, sim, que aí fala que tem que morar nas imediações, né? Isso. Verdade, tem a questão ali. Boa, bem lembrado. Então, vamos lá. Vai, Vanilla, 52. Considerando a lei de execução penal, assinale a alternativa incorreta. A. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência,
Um dos requisitos para a progressão de regime é ter cumprido ao menos um oitavo ou um terço da pena no regime Oitavo. anterior. É 1/8, é porque aqui dentro do parênteses está errado, mas é 1/8. Tá certo? Certo. Certo? B. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, um dos requisitos para a progressão de regime é ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí você tá viajando, né? Não, 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 não. C. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, um dos requisitos para a progressão de regime é não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Previsão top essa daqui, viu? D. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, um dos requisitos para a progressão de regime é ser primária, ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor de estabelecimento. Quem comprova é o diretor, não é o juiz, tá? Lembra disso. E. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, um dos requisitos para a progressão de regime é não ter integrado organização criminosa. Não integrar e não ter integrado, né? Entre os dois. Integrar a organização criminosa. Então, o nosso gabarito aqui das 52 com a letra B. Bem letrinha da lei. As questões de LEP, gente, em prova de concurso, é letra da lei, não adianta. Tem que saber. Vai, Vanilla. A 53, né? Uhum. De acordo com a Lei de Execução Penal, no que se refere à decisão de cessação da periculosidade a quem foi ou está submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de Peraí, Vanilla, segurança. onde você tá lendo? Você tá lendo A qual? 53. Tá lá embaixo. Ah, tá, peraí. Esse aqui que eu tava já na 54. Aí, pode continuar. Aqui tem uma de prazo aqui, né? Pode continuar. Para cumprimento de medida de segurança, após ouvida as partes ou realizadas diligências, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de... Gente, decoreba isso aqui, viu? Decoreba. Não tem como, tem coisa que a gente tem que decorar. Outra coisa que vocês têm que decorar, eu vendo assim, isso aqui eu lembrei. Quando a mulher é vítima de violência doméstica, ela tem ali a seguridade do trabalho dela por prazo de 6 meses. Isso aí já foi cobrado na Polícia Civil do Pará. Fiz uma prova dessa. Tava lá perguntando o prazo, 6 meses. Vira e mexe esses prazos, velho. Nojento cai. Então, tem que decorar, não adianta. Vai, Vanilla. 54. Pode começar a ler daqui, ó. O condenado tá julgando O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. Certo? Certo. Certinho. Lembra que o trabalho é uma obrigação, é um dever e obrigação que eles falam, né? Vai. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. E aí? Certo. Preso provisório pode trabalhar fora do estabelecimento penal? Não. Não. Não pode. Pode ler a próxima, Vanilla. A jornada normal de trabalho não será inferior a 4 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. O que está errado aqui? O horário. Não será inferior a 6. Muito bom, vocês estão bons, hein? Qual que é a jornada de trabalho? Lá do artigo 6º, lá da Constituição. Jornada de trabalho CLT, qual que é? Quem é CLT? 8 horas diárias, 44 semanais. Exatamente. Inclusive, caiu uma questão para vocês aí no direito constitucional. Vamos resolver ela. Então, aqui a gente ficou com VVF, né? Letra D.
Vai, Vanilla, 55. Assinale a alternativa que não está de acordo com as disposições da Lei de Execução Então, Penal. ele que é incorreta, né? Pode ler. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. E aí, tá certo? Isso aqui tá certo, galera? Não, Fala tá pra mim. errado. O que tá errado aqui? É semi-aberto aí, no caso, né? Só Semi-aberto. regime fechado. O regime fechado entra? Sim, E o semiaberto? não entra o semi-aberto, né? É facultativo. Boa. Tá errado. B. Isso daqui que é o gabarito. Vou deixar aqui, stand-by. B. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor por ocasião de ingresso no estabelecimento prisional. Galera, isso aqui vai cair, tá? Isso aqui vai cair. Pode apostar que isso aqui vai cair. Continua. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Ah, que bonitinho. Vai ter lá, né? A lojinha para fazer compra. D. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como a mulher no período puerpério, cabendo ao poder público promover assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido. Galerinha, a mulher que tá presa, ela tá grávida em trabalho de parto, ela pode ser algemada em trabalho de parto? Não. Não. Onde que tá isso? Vocês lembram? Ixi. Direitos Humanos. Convenção de Belém, tá? A gente, acho que na prova de vocês tem alguma coisa que fala sobre a mulher, não tem, Vanilla? Tá, dos direitos humanos? Acho que eu vi alguma coisa, eu vou trabalhar isso com vocês depois. Então, vamos lá, Vanilla, 56. Deixa eu só passar aqui. Considerando a lei de execução penal, assinale a alternativa correta. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento ambulatório. E aí, certo ou errado? Vanilla, tá certo ou errado? Tá errado. errado. Tá errado aqui. Manicômio judicial. Pode continuar. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do diretor, se por outro motivo não estiver preso. Uai, o alvará, o diretor expede alvará de soltura agora? Novidade. Essa pra mim é nova, né? Continua, Vanilla. A pena privativa de liberdade será executada em forma regressiva, com a transferência para regime mais rigoroso. Regressiva? Progressivo. Regressiva. Pode continuar. Quando houver condenação por mais de um crime... Peraí, Vanilla, peraí, que eu lembrei do negócio que veio um negócio aqui na minha cabeça. Pode progressão per salto no Brasil? Eu posso Não, saltar do regime aberto pro... não pode. Pode, fechado pro aberto? E regressão per salto, pode? Pode. Pode. Bisuzão, hein? Bisuzão. Professora, como assim?
Tem progressão de regime, o cara sai do fechado, semiaberto, aberto. Ele tá no fechado, ele pode pôr aberto uma vez? Não. Mas se ele tiver no aberto, ele pode pôr fechado uma vez? Pode. Tá? É isso. Continua, Vanilla. Quando houver condenação por mais de um crime, somente no mesmo processo, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas. O que tá errado aqui? Só essa parte aqui, ó. Não é somente no mesmo processo, pode ser em processos diferentes, tá? Lê aí, Vanilla. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para a determinação do regime. Certíssimo. Certíssimo. Letra E. Acabou, Vanilla? Acabou, né? Não, mas acabou as de hoje, né? Sim. Então vamos lá, deixa eu parar de gravar aqui para eu conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu parar aqui. Galera, é o seguinte. Falar um pouquinho do nosso cronograma.